Muito bem. Então, voltando ali à nossa planilha, né, usando esta função de ajuste, nós vimos que a população, substituindo-se o x igual a 40, né, porque, observa, ó, quando o x é igual a 30, corresponde ao ano de 2010. Né, então, para chegar em 2020, tem que somar mais 10 aqui no x. Então, se o x é 40, corresponde ao ano de 2020. Substituindo-se esse valor nesta fórmula, a gente chega a uma estimativa da população de 2020 através desse modelo, né, que era de 7,7 bilhões de habitantes. Né? Então, essa é uma possibilidade, né, que a função de... Oi? A minha internet falhou e eu consegui voltar agora. Não seria para o senhor estar compartilhando a tela? Ah, não está compartilhando? Porque a minha internet deu uma falhada no início da aula, daí eu consegui reiniciar o roteador, tudo entra agora. Ah, tá. Não, é que às vezes eu clico ali e eu acho que daí não dá um probleminha. Ele não, mas eu cheguei a ver essa tela, eu acho que o senhor não... Tá, não parou de compartilhar logo quando caiu minha internet. Tá, e mas a agora... reunião pediu para ser gravada só agora. Sim, eu estava conversando ali antes, só fazendo uma revisão e agora que está gravando. Tá? Mas isso aqui é só a parte do exemplo da aula passada, então não tem problema. Mas agora está compartilhando, né? Agora tá. Tá, ótimo, obrigado. Então, conforme nós vimos, né, substituindo-se esse valor ali na função de ajuste, a gente obteve uma estimativa lá da população, né? E neste caso, é um caso bastante particular, né, não vai acontecer sempre, na verdade, acho que até o objetivo do autor, né, quando o coeficiente de determinação é igual a 1, né, então ele explica de modo perfeito, digamos assim, a relação entre os dados, entre a população em função do tempo, né, porque o x representa o tempo, né, e o y representa a população. Então, quanto mais próximo de 1 é melhor é explicado o modelo. Então, quando o R2 é 1, é porque ele explica, né, a relação entre o x e o y. Essa função linear descreve completamente esta relação. Tá? Então, esse é o caso extremo, né, quando o R2 é 1. Agora, vamos ver o que vai acontecer vamos fazer este exercício aqui. Né? Tem um problema aqui, que é o seguinte, é uma tabela, né, que mostra alturas e pesos, né, de uma amostra de 9 homens entre as idades de 25 a 29 anos, extraídos ao acaso entre funcionários de uma grande indústria. Tá? Então é isso que eu falei para vocês, que os dados, né, que a gente encontra, muitas vezes eles descrevem esses problemas, essas situações do cotidiano, né? Então, digamos lá, uma grande empresa selecionou lá 9 pessoas, no caso aqui 9 homens, né, entre as idades de 25 a 29 anos, tá? De repente, uma empresa que tem interesse, né, em estabelecer uma relação entre, ou verificar, né, se existe uma relação entre a altura daquelas pessoas que ali trabalham e o seu peso, tá? É usado o peso, né, o termo peso, né, pessoal, mas é a massa, né, em quilos, tá? Então, aqui, ó, a altura que aparece aqui na primeira linha, ela é medida em centímetros, tá? E o peso que aparece aqui é medido em quilos, tá? Então, a gente vai transformar isso aqui numa tabela lá na planilha, certo? Então, a partir desses dados aqui, a gente vai fazer o gráfico de dispersão dos dados, né? E analisar, a gente vai perceber que existe uma relação linear entre a altura e o peso. Vamos ajustar uma reta que descreve esse comportamento e estimar o peso de um funcionário com 175 centímetros de altura e estimar a altura de um funcionário com 80 quilos e calcular o valor do resíduo, né? E o coeficiente de determinação. Tá? Então, vamos fazer esse exercício aqui, a partir desses dados.
E como eu disse para vocês, a gente vai fazer o desenvolvimento na planilha, né? A gente vai deixar registrado ali no texto, sem nenhum problema. Ó, então nós vamos abrir uma outra aba aqui, outra planilha. Ó. Então, a minha sugestão para vocês é vocês façam aí também numa planilha de vocês esses exemplos, né? E para melhor compreensão, pessoal, eu penso que é importante a gente destacar todas as etapas, né? Então, vou botar aqui um título, digamos assim, eu vou mesclar as células ali, né? Eu vou botar assim, ó, exemplo relação peso versus altura, tá? Ou altura versus peso, tanto faz, tá? Então, quando vocês podem salvar depois esta planilha, né, com um certo nome, bota numa pastinha lá do cálculo numérico, né? Porque depois, quando vocês quiserem, né, rever o exemplo, ela já vai estar salva, isso vai facilitar, né, qualquer outra pergunta que se faça a respeito desses dados aí. Então aqui a gente tem que procurar se habituar a colocar uma coluna para o índice, uma coluna para o XI e uma coluna para o YI. Tá? Então a gente vai colocar de acordo ali com os dados, se eu consigo capturar daqui, ó, né? Então é a altura, né? Ó, altura e peso. Tá? Então vou centralizar aqui, ó. E aqui eu vou botar então os índices, né? O índice inicia em 1, e aí a gente vai pegar a célula anterior e somar 1. Né? Vamos contar ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então a gente vai até 9. Então aqui a gente vai colocar a altura de cada um dos indivíduos ali. Então esse aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né, de entrar com os dados corretamente, né? Que a gente está copiando, então claro que se a gente fizesse uma leitura seria até mais fácil, né? Então quando a base de dados é muito grande, né? Se a gente pega, por exemplo, lá uma base de dados do IBGE, por exemplo, né? A gente tem que pegar os dados diretamente lá, né? Muito bem. Tranquilo aí, pessoal? Tem essa parte aqui? Sim, Acompanhando aqui. Então tá. Ó, então assim, como a gente tem a planilha 1 lá como modelo, né? Ó, a gente tem que inserir essas colunas aqui, ó. Do xi ao quadrado, do xi vezes yi, do yi ao quadrado e depois a função de ajuste. Então vamos colocar essas três aqui. Xi ao quadrado, xi vezes yi e yi ao quadrado. Xi ao quadrado, xi vezes yi e o yi ao quadrado. Ó, então o xi ao quadrado, o que a gente tem que fazer, né? A gente já está familiarizado aqui com a planilha, a gente vai colocar ali o sinal de igual, né? E vamos marcar a célula do x, né? E elevar ao quadrado. Aí a gente pressiona Enter, vai aparecer, né, o 183 elevado ao quadrado. Ah, eu estou com uma dúvida aqui, pega uma calculadora, né? Vai fazer isso à mão, né? 183 vezes 183. 33.489. Né? Bom, aí tu vai arrastar aqui, ó. Tu vai ter todas as quantidades correspondentes ali da coluna correspondente ao xi,
aqui vão aparecer todas elas elevadas ao quadrado. Ok? Depois, aqui ó, no xi vezes yi, né? O que a gente tem que fazer? Coloca o sinal de igual, tu pega o x, multiplica pelo valor do y correspondente. Pronto, vai dar Enter. Vamos conferir aqui, ó. Eu já bateu, já fiz. Ah, já bateu? Já bateu. 183 vezes 79. 79. Beleza, valeu. Isso aí. Então agora a gente só arrasta aqui, ó. Vai aparecer automaticamente a multiplicação do x pelo y em cada uma das linhas, né, do i variando de 1 até 9. E aqui a gente já vai deixar pronto, a gente vai precisar depois, né, do y elevado ao quadrado. A gente coloca o sinal de igual ali, pega a célula do y e eleva ao quadrado. 6.241. Isso aí. Né? Aí arrastamos aqui. Né? A gente tem todas as quantidades correspondentes a y i elevado ao quadrado. 70 ao quadrado é bem fácil de verificar, né? Que 7 vezes 7 é 49, dá 4.900. Então é bom sempre a gente checar assim, algumas das quantidades para a gente ficar tranquilo que realmente, né, às vezes a gente maneja ali com algum descuido, pode movimentar de modo inadequado, então é bom. Bom, aí tá, preencheu, né, aquelas quantidades ali, certo? Aí tu vais, ó, vamos olhar lá o nosso texto. Vais precisar dessas quantidades todas aqui, ó. O n, o somatório de xi, o somatório do y, etc. Né? Vamos ver aqui. Ó. Então, por exemplo, o n é daqui, ó. Né? Então, eu vou botar o n aqui, vou centralizar ele aqui. Já sabe que o n vale 9. Aí de amarelo aqui. Né? E aqui assim, né, na parte de baixo aqui, ó. Então eu vou botar nessa posição aqui, eu vou escrever a palavra somas, né? Então vamos somar aqui, ó. Até na aula passada, né, uma aluna ali da outra turma comentou. Quando a gente marca aqui, pessoal, ó, vocês talvez até saibam, né, esse recurso, ó. Quando a gente marca uma coluna inteira, né, vocês observam que aqui, ó, ele conta a quantidade, ó, né, e aparece a soma, que é 1.567, né? Certo? Mas eu vou escrever aqui, né, ó, a fórmula soma, né, ele aparece ali, da linha 1 até a linha 9 daquela coluna ali. Aí fechou o parênteses, ó, 1.567. Tá? Essa coluna aqui, ó, a soma é 646, aparece aqui, ó, na parte inferior da tela. Como a gente já calculou esta soma da coluna anterior, o Excel tem esse recurso aqui, ó, tu faz Ctrl C, né, e Ctrl V, ele vai somar todas as linhas da coluna H. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Agora a gente vai somando aqui, ó. Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Tá? Então, beleza. Agora a gente vai escrever aqui o sistema. Vamos fazer assim, eu vou escrever aqui assim. Vou pegar e vou juntar essas células aqui, vou mesclar. Vai escrever aqui, ó, sistema normal. A gente vai escrever a anotação como se fosse a matriz ampliada do sistema aqui, ó. Aqui a gente vai botar o n, que é o 9. Ó, depois aqui, ó, n, somatório de xi, e depois o somatório do yi, tá? Então aqui é o somatório do xi, que é
1.567, né? E aqui o somatório do YI, 646. Tá? Depois a gente centraliza aqui. Na segunda equação, ó, somatório de xi, somatório dos quadrados de xi e somatório de x vezes y. Então, esse é o mesmo valor do que ali, ó, 1.567. Né? Isso aqui é o somatório do xi ao quadrado, ó, 274,021. E aqui o somatório de x vezes y, 113, 103. Então, esse aqui é o sistema normal, né, escrito com a notação de matriz ampliada que corresponde a este sistema aqui, ó. Ó. Só que a gente está escrevendo só os coeficientes, né? O A0 e o A1 ficam subentendidos e a gente vai obter o A0 e o A1 a partir dessa fórmula aqui. Então, nós vamos escrever a fórmula para calcular o A1, né? Aplicando o método de Gauss a este conjunto de pontos. Ó. Então, nós vamos escrever assim, ó. Aqui o A1, o A1 e depois o A0. Então, a gente precisa, para calcular o A1, fazer essa divisão aqui, ó. Né? A gente vai escrever, então, o numerador e depois o denominador e vamos fazer a divisão, né? Ó, vamos botar ali o sinal de igual, a gente vai abrir um parênteses, né? Ó, N, né? A célula que corresponde ao valor do N é essa célula aqui, é o 9, né? A célula, no meu caso aqui, da planilha que eu estou usando é F14, vezes. Agora vamos olhar aqui. Ó, somatório de x vezes y, tá aqui, ó. É a célula, no meu caso aqui, J15, né? Menos o somatório de x vezes o somatório do y. Aí fechou o parênteses, porque está calculado o numerador, né? Aí bota lá um sinal de divisão, abre um parênteses, ó. Aparece o n de novo, aqui, vezes somatório do quadrado de x, é essa coluna aqui, ó, essa célula, menos, tu vai pegar o somatório de x e levar ao quadrado. Então é melhor botar um parênteses, né? Vai entrar este número aqui, fecha o parênteses, eleva ao quadrado e fecha outro parênteses. E aí, dá Enter. Vejam se acham aí o 0,52757. Sim, eu fiz na mão, foi. Esse foi? Beleza. Então agora a gente vai calcular o A0. Veja que o A0, ele depende do A1, mas o A1 já está calculado. Então a gente vai ali na célula que deu, né, do ladinho do A0 ali, ó, e vamos botar lá, igual. Abre parênteses. Ó, somatório dos Y. Onde é que está a coluna do Y? Aqui, somatório dos Y, menos o somatório de X, é a célula G15, aqui nesse meu caso aqui, vezes o A1, que é o valor recém-calculado, né, que é a célula G21, fechou parênteses, divide por F14, né, que é a célula que contém na minha planilha aqui o valor do N. Aí pressiona Enter. Menos 20,078. Tá? Então vamos dar uma conferida aqui no nosso texto ali, só para a gente dar uma olhada. Ó, tá ali, ó. Certinho.
Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a função de ajuste, né, pessoal? Ó, vou botar aqui, vamos mesclar essas células aqui. É bom a gente, né, deixar tudo organizadinho, é mais fácil de entender depois. Função de ajuste eu vou escrever na notação matemática, né, e, digamos assim, só para deixar registrado. Então, a função de, eu vou escrever assim, ó, y, underline, ajuste, só a j, vou botar ali, ó, o A0 é a constante, né, então é menos 20,078 mais 0,52757 vezes x, né? O A1, né, é o coeficiente que multiplica o x lá no nosso modelo. Ó. Vamos olhar lá na teoria para a gente se familiarizar com a questão da notação. Ó, a função de ajuste é a chamada função linear ou regressão linear, é o A0 mais A1 vezes x. Né? Eles têm uma posição bem determinada, não pode escrever de qualquer jeito que não vai funcionar. Né? Muito bem. Então, isso aqui é só uma anotação matemática. Né? Se eu quiser fazer a comparação aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma coluna aqui, y, ajuste. Né? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vejam que o y, né, real é esta coluna aqui. Né? Esta coluna aqui é o resultado da função de ajuste, que a gente imagina que deve ser próxima ali aos valores do y. Então, eu vou calcular. Né? Como é que eu vou calcular isso aqui? Ó? Vou colocar lá o sinal de igual. Né? Ó, é este coeficiente, né, o A0, mais este coeficiente. Opa, desculpe. Como eu quero manter esse coeficiente preso, né, eu vou pressionar F4, tá? Mais este coeficiente, vou pressionar também F4 e vou multiplicar pelo valor do x, ó, que é, no caso ali, a célula G6, né? E essa aqui eu vou deixar solta, porque depois, quando eu calcular nas outras linhas, ela vai ser atualizada, né? Tá? Então, vocês vejam que este valor aqui, ó, realmente é um valor próximo, né, do valor obtido lá pela medição que foi feita lá na empresa. Né? Ó, então agora a gente vai arrastar aqui, ó, e vai calcular aqui é altura e peso. Né? Aqui é a altura na coluna X, o Y é o peso, então, em função da altura. Então a gente vai calcular o peso para os demais funcionários ali. Ó. Então vocês vejam que alguns dá bem parecido, né? Outros uma diferença um pouquinho maior. Tá? Então cada um deles tem o chamado resíduo. Né? Então aqui a gente vai colocar o resíduo. Estou aguardando aqui o ok de vocês. O resíduo vai ser a diferença entre o que foi anotado lá e o calculado? Elevado ao quadrado, para ficar sempre maior ou igual a zero. Pega a diferença e eleva ao quadrado. Tá? Isso aí é uma consequência dessa definição aqui. Ó. Ó, tu vai pegar cada diferença, eleva ao quadrado. Isso depois soma tudo para obter o valor do S. Isso aqui é chamado de resíduo. Então, aqui vai ser igual, né? Ó, o valor que tu encontrou, abre parênteses, né? O valor que tu encontrou menos o valor original, fechou parênteses, eleva ao quadrado, tá enter. E agora, para calcular os demais, tu vais arrastar aqui, ó. Então a gente percebe, né, que em alguns pontos o resíduo é pequeno, né? Por exemplo, ali na linha 3, ó, o resíduo é 2,0, né? Enquanto lá na linha 8 o resíduo é 25, né? E na linha 9 o resíduo é 0,68. Então, em alguns pontos tem
distância maior, em outros pontos uma distância menor. Tá? Então aqui, nesta última linha, né, aparece a soma dos quadrados dos resíduos. Então esse valor aqui, eu vou colocar uma anotação, ó, esse valor corresponde ao valor de S, a soma dos resíduos. Então, assim, ó, o que esse resultado está dizendo? Qualquer outra reta que vocês usem, né, como função de ajuste a esse conjunto de pontos vai dar um resíduo maior que 64,65. Né? De todas as retas possíveis e imagináveis, né, isto é, se vocês mudarem esses coeficientes aqui, ó, testando outras retas, certamente a soma desses resíduos aqui vai dar maior do que 64,65. Tá? Isso é certo. Ok? Conseguiram achar esse valor aqui? Tranquilo? Sim, professor. Tá. Então agora vamos calcular o coeficiente de determinação, que é o R2. A gente vai ter uma ideia, né, da qualidade do nosso modelo através do coeficiente de determinação. É o chamado R2. Eu não vou usar aqui a anotação, porque senão pode dar confusão. Vamos ver como é que é a fórmula do cálculo R2. Vamos minimizar aqui. Está aqui, ó. Então vocês vejam que é uma fórmula que tem um termo elevado ao quadrado aqui no numerador, que envolve esses vários somatórios, e aqui um produto, né, de dois fatores, tá? Então é só usar essa fórmula. Vamos fazer aqui usar a fórmula então. Vamos fazer o seguinte. Acho que assim a gente consegue. Assim não sei se vai ficar muito bom. Talvez a gente vai ter que ir e voltar lá, né? Para descobrir quais são os elementos só. Então, vamos lá. Ó, igual. A gente abre um parênteses, né? Porque observe que a gente vai ter que elevar o fator que está no numerador ao quadrado, né? Então, qual é o primeiro somatório que aparece aqui? O somatório de xi vezes yi. Ó. O somatório de x, y, y é essa coluna, esse valor aqui. Então, deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Aqui é esta célula, tá? Igual. O que ele está... Peraí. Aqui, é a J15, né? Menos. Tem um espacinho ali que daí ele não estava obedecendo. Menos o somatório de x vezes o somatório do y sobre n ao quadrado. Bom. Menos o somatório de x, somatório de x vezes o somatório do y dividido pelo valor do n, que é o F14, elevado, aí fechou parênteses, né, elevado ao quadrado, né, dividido por, aí vem o denominador, vamos ver, o somatório do quadrado de x, esta célula aqui, menos o quadrado do somatório de x, então tem que botar um parênteses, somatório de x, fechou parênteses, elevado ao quadrado, dividido por o valor de n. Né? Então, para não dar confusão aqui, pessoal, eu tenho que botar um outro parênteses e aqui. Aí abre o parênteses para calcular esse segundo fator aqui, né? Porque a divisão tem que ser
pelos dois fatores. Então, esses dois fatores multiplicados têm que ficar dentro de um grande parênteses. Somatório do y ao quadrado, ó, tá aqui. Menos o quadrado do somatório do y, né? Tá aqui, elevado ao quadrado, dividido por este fator aqui, e agora fechou aqui. Então, 0,83, 65,54. Encontraram esse valor aí? Tá certo. Então, assim, pessoal, 0,83, 65, 54, né? Como eu disse para vocês, de acordo com o nosso critério aqui, que eu estabeleci, né? Acima de 0,7, sendo o coeficiente de determinação, é porque essa função de ajuste linear explica bem, né, a relação entre as duas variáveis consideradas, altura e peso, né? Então, eu vou botar na ordem certinho, né? Altura versus peso. Então, assim, vejam que no exemplo anterior, né, a soma dos resíduos tinha dado 0, né, e o coeficiente de determinação tinha dado 1. Então, quando a soma dos resíduos é positiva, é porque a relação não é perfeita. Então, o R2 será menor que 1, mas, né, ainda assim é uma boa relação. Então, aqui, ó, se vocês quiserem, né, obter estas informações usando o Excel, vocês podem selecionar aqui essas células, né, tá? E vão aqui, ó, no inserir, aqui nesse recurso, ó, tá aqui, ó, os gráficos, né? Aí seleciona aqui o gráfico de dispersão, ele vai apresentar para vocês essa figurinha aí, ó. Tá? Ok? Estão acompanhando? Ô, professor, se der abaixo de 0,7 é porque tem outlier no gráfico? Ou tem nada a ver? Não, é que assim, ó, é um critério que eu, né, assim, comentando, conversando com colegas, a gente vai, às vezes, em congressos, ler artigos, assim, é uma coisa meio, vou te dizer, meio arbitrária, né? É considerar, assim, que mais ou menos acima de 70% da relação entre as duas variáveis está explicada pelo modelo linear, né? Mas é uma questão de interpretação, né? Na verdade, né, assim, quando se vê qualquer comentário a respeito do coeficiente de determinação, né, o que os autores dizem, né, é que quanto mais próximo de 1 for o coeficiente de determinação, melhor é a explicação, né, daquele modelo para aquelas variáveis consideradas. No caso ali, a altura e o peso, né, dos indivíduos, né, estaria, né, bem contemplada por aquele modelo, porque é em torno de 0,83, mas isso é apenas uma questão de interpretação, depende muito do problema, né? Imagina que tu, sei lá, pega um problema aí de saúde pública, pode ser que esse 0,83 seja bom, pode ser que seja ruim, depende do, né, do contexto, aí depende de quem está trabalhando.
se é um problema relacionado, digamos, vamos pensar assim, a segurança, se vamos imaginar que é um problema relacionado à segurança pública, tá? Pode ser que aquele 0,83 seja bom ou seja ruim, entendeu? Não tem como dizer, né, Vai que vai depender da ser, situação. Entendi. vai depender da situação, né? Porque ali nesse problema, a gente sabe, nós temos a experiência, tem pessoas que são altas e têm peso, né? A altura, ela não explica, só a altura não explica o peso das pessoas, isso a gente sabe, né? Porque a gente conhece pessoas de alturas iguais que têm pesos diferentes, né? Tá certo? E ali naquele exemplo, é um conjunto de 9 pessoas, né? Que é um conjunto que não retrata, digamos, né, um universo muito grande de pessoas. Então, se a gente quisesse realmente ter uma melhor explicação para tentar descobrir uma relação entre peso e altura, teria que pegar um número maior de indivíduos, né? Isso é o que explicam os pessoal das ciências sociais, né? Quanto maior o número de indivíduos escolhidos, né, uma amostragem assim, melhor vai ser, né, o retrato daquela sociedade. Tá? Entendi. Bom, então assim, voltando ali na planilha, pessoal, a gente consegue, com os recursos, ele vai te dar tanto a função que faz o ajuste, quanto o coeficiente de determinação, tá? Vou mostrar ali para vocês. Então, para quem já conhece o recurso, né, tem que fazer o seguinte, ó, eu estou usando o mouse aqui, ele vai apertar no botão direito aqui do mouse, vai aparecer essas opções aqui, vocês vão selecionar aqui, adicionar linha de tendência. Tá? Aí vai aparecer aqui, ó, as opções, ó. No caso aqui a gente está trabalhando com o modelo linear. Geralmente, quando ele abre as opções aqui, ele já vem marcado com o modelo linear como o default. Tá? E aqui assim, na parte de baixo, vocês vão rolar aqui, ó, exibir o valor de R quadrado, ó. Tá? Pronto, aí fecha aqui, ó. Vai aparecer uma caixinha ali. Não, mas ele tinha que apresentar a linha de tendência aqui. Cadê a linha de tendência? Vamos ver se ele... Não. Ele tem que apresentar aqui. Aqui, exibir a equação do gráfico. Ó. Agora sim. Marca ali para exibir a equação. Ó. Aí aparece a equação, que é o que a gente obteve ali, né? E o R2, ó. Então, com alguma diferença, talvez, pelo número de casas decimais, ó, a gente está usando aqui 4 casas, mais de 4 casas, ele está usando ali 4 casas. Bom, aí vocês quiserem botar o título aqui, né, por exemplo, ó, altura versus peso, né, enfim, aí vocês podem... Agora é só enfeitar. Como é que é? Agora é só enfeitar o gráfico para apresentar. Isso, agora, exatamente. Aí, por exemplo, como eu fiz lá, né, no exemplo anterior, eu fiz o exemplo anterior, né, peguei e transportei o gráfico do Excel para o texto do Word, então fica, né, registrado ali. Então, enfim, é um recurso que vocês podem usar, né, não tem nenhum problema. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular, né, para responder os demais itens, então a gente fez o gráfico da dispersão dos dados, é aquele gráfico ali, né, a gente vê por esse gráfico, ó, que os pontos eles não estão perfeitamente em cima de uma linha reta, né? Tem alguns pontos que estão acima, outros estão abaixo, mas eles estão ali, né? Por isso que é chamado gráfico de dispersão, tá? Ele te mostra, com uma linha de tendência desenhada ali, né, que os pontos estão dispersos, mas próximos ali. Então, digamos assim, uma primeira aproximação seria esta função linear aí para explicar a relação entre essas duas quantidades. Né?
Então, pede aqui, por exemplo, para estimar o peso de um funcionário que tem 175 centímetros de altura. Né? Então, a gente pode fazer a conta direto aqui. Ó, né? Ó, por exemplo, vamos calcular aqui. Se o peso é 175, né? Qual é a altura? Não, isso aí é a altura. Oi? 175 é a altura, não é o peso. É verdade. 175 de peso é Que pesado, hein? Esse aqui é peso pesado, é verdade. Depende da sociedade, né? Tem sociedades em que o peso é sinônimo de poder, né? Só foi no Japão, lá nos... Tem umas ilhas no Pacífico lá que o poder de um homem é proporcional ao peso. Então, né, no nosso caso aqui no Ocidente, até o Rei Momo perdeu, né, a popularidade, não é mais considerado tão legal assim, né? Então vamos lá, eu tenho que fazer o A0, né, que é o primeiro coeficiente, mais o A1 vezes o valor do X. Ó. Então, por este modelo aí, né, uma pessoa com altura de 175 centímetros, ou 1,75 m, vai ter um peso aí de 72,25 quilos aproximadamente. Vai chegar nos 80, como é que faz? Pois então, tem que crescer um pouco. Pede para estimar a altura de um funcionário com 80 quilos. Com 80 quilos, por esse modelo. Vamos ver o que acontece. Né? Para que o resultado seja igual a 80, né? se o peso... Né? Vou botar assim, isso aqui é o dado, né? E aqui é o resultado, vamos botar assim. Aqui, vou juntar essas duas células aqui. Resultado. Ó, se o peso for 80, né, o que significa? Que essa expressão aqui, né, que define a função, é igual a 80, né? Então eu tenho que igualar isso aqui a 80 e isolar o x. Então, qual vai ser a altura? Eu tenho que isolar o x, eu tenho que fazer a célula que define o peso, vou botar aqui um parênteses, né? A célula que define o peso, tem que somar com esse coeficiente aqui, né? Ó, quando ele vai ser somado lá do outro lado, tem que fazer menos, né, essa célula, porque ele vai somar, ó, né, dividido por este coeficiente aqui, certo? Opa! Dividido por este coeficiente aqui. Dá quase 1,90 m. Entenderam ali, ó? Eu vou mostrar aqui. Eu não sei se vocês conseguiram entender meio rápido. Eu não captei, essa eu não peguei. Tá, então assim, ó, vou fazer a conta aqui, ó. Tu pega essa expressão aqui, ó, né? Se o peso é 80 quilos, né? Eu acho que é isso, né? 80 quilos. Então, significa que este fator aqui, ó, é igual a 80. Isso aqui é o peso, né? A função que dá o peso é essa expressão aqui, tá? Então, tu tem que isolar este fator aqui, né? Então, vai ficar o 0,52757x vai ser igual a 80 menos aquele valor ali. Porque é a operação inversa, né? Você está subtraindo de uma área, tem que somar do outro. Então vai ficar 80 mais o 20,07804. Né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 100,07804. Né? E aí agora tu vai isolar o x dividindo
né? Aquele resultado ali vai ficar o x igual a o 100, opa, não precisa botar parênteses agora aqui, né? 100,07804 dividido por 0,52757, né? Que vai dar aquele um valor lá, 69,67. Ponto 7. Vou botar Isso aí. 7 aqui. É. Em torno de 189,7 centímetros de altura. Tá? Então, digamos assim, grosso modo, né, ele estabelece uma boa relação entre peso e altura, realmente, né, as pessoas que são mais altas, assim, tendem a ter um peso, né, um pouco maior, mas isso é claro, né, isso aqui vai ser uma coisa assim, não vai explicar evidentemente todos os casos, né, e de fato, né, o coeficiente de determinação que deu ali aproximadamente 0,84 mostra que, né, não é um modelo perfeito, né, para descrever a relação entre essas variáveis que aparecem aqui. Então, assim, pessoal, aqui até eu coloquei para vocês aqui, ó, tem um outro software que faz esses cálculos, né, que eu não sei se vocês conhecem, né, alguns chamam Octave ou Octave, né, ele também funciona no navegador, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vocês vão colocar aqui, ó, no navegador, ele já vai direcionar lá para o Octave Online, tá? Então, eu acho que o Excel já é uma ferramenta muito boa para esse tipo de aplicação, né? Mas alguns alunos mencionaram o Octave, né? Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então vocês vão entrar com os pontos no navegador, ele aparece assim, né? Então vocês vão escrever aqui, ó, se eu consigo colocar aqui, ó. Então vocês vão escrever lá, vamos botar o X maiúsculo aqui, tanto fácil, né? 183, aí vocês vão escrever ponto e vírgula 173, ponto e vírgula 168, ponto e vírgula 188, 158, ponto e vírgula 163, 193, 163, 178, fechou o colchete, ponto e vírgula, tá? Daí vamos colocar os valores do Y, 79, 69, 70, esse é o terceiro, né? 81 é o quarto, o 61 é o quinto, 63, 79, 71 e 73, fechou o colchete, ponto e vírgula, né? E aí o polinômio é o chamado polifit. A gente vai escrever x maiúsculo, vírgula, y, vírgula 1, isso aqui é o grau do polinômio. Ó, ele vai te dar os coeficientes ali, ó, vejam que é exatamente, ó, o valor do A0 e do A1 que a gente calculou. Tá? Então, né, se vocês quiserem utilizar esse recurso também, né? Então, e aí se vocês quiserem, aqui como a gente fez aqui, ó, no Excel, né, esses valores aqui da coluna da função de ajuste, né, que a gente fez a substituição aqui, ó, lá no Octave, vocês vão usar aquele comando Y2 ali, ó. Y2 é o valor, é o resultado desse comando, polival aqui, P,x. Aí vai te dar todos os valores calculados, né, automaticamente, que a gente fez ali da mesma forma. Então, né, é apenas uma outra ferramenta. Talvez tenha, tá, pessoal? Eu não conheço, mas deve ter algum comando que também deve dar
o coeficiente de determinação, aí teriam que procurar aí nas listas de discussões que tem na internet, né, para talvez vocês consigam essa informação aí. Então, assim, pessoal, a gente vai entrar na função quadrática, não vamos fazer isso hoje, mas eu vou, aqui, ó, depois eu vou publicar esse texto ali no Moodle, né? Então vai ter vários outros modelos que a gente vai trabalhar aqui, certo? E lá no final tem alguns exercícios, né? Então, que assim vão aparecer exercícios onde vocês vão aplicar, né, esses modelos. Por exemplo, aqui tem um exemplo do livro de Spiegel, né? Ele apresenta a produção de aço nos Estados Unidos em milhões de toneladas durante os anos de 1946 a 1956, né? Foi aquele período ali pós-guerra, né? Vocês observem que vai aumentando aqui a produção de aço nos Estados Unidos. Então ele pede, né, fazer o gráfico da dispersão dos dados, pontos, determinar a função de ajuste linear, calcular o coeficiente de determinação e estimar a produção de aço dos Estados Unidos no ano de 1957. Aqui pede para ajustar os pontos a uma reta e calcular o coeficiente de determinação, no exercício 2. Né? Aqui tem um exercício 4, onde eu apresento para vocês aqui o PIB per capita, né, e a população do Brasil em 5 anos, 2013 a 2017. Tá? Então são dados do IBGE. Né? Aqui de 2013 a 2017, nessa coluna está a população brasileira, né? Tem que multiplicar por 1.000, vai dar 200 milhões, 201 milhões, né? Então aqui a população está em milhares de habitantes, tá? E aqui o PIB per capita em reais, né? Então, em 2013, o PIB per capita em valores correntes era R$ 26.657,54 reais, e até 2017, quando o último valor tabelado aqui, o PIB per capita era R$ 31.833,50 reais. Tá? Então, vocês vão fazer a função de ajuste, vocês vão escolher aqui duas variáveis, né? Isso aqui é uma questão de análise aqui para chegar nesse resultado, tá? Eu usei a população versus PIB per capita. Eu peguei essas duas colunas aqui, ó. PIB per capita versus população. Né? Então, são dados reais, né, a respeito da economia brasileira. Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Daqui a alguns minutos, pessoal, vai estar publicado ali no site do Moodle o trabalho, a avaliação 3, né, que vai ser uma avaliação individual sobre as técnicas de interpolação e de integração numérica. Tá? Diferentemente das outras avaliações, esta vai haver essa restrição de ser uma avaliação individual para ter pelo menos uma avaliação individual, né, ao longo do semestre. E vocês poderão, né, desenvolver cálculos usando a planilha. A gente já fez alguns exercícios, né, de interpolação e de integração numérica com esse objetivo, né. Eu pedi para vocês organizarem algumas planilhas ao longo das aulas, então vocês poderão utilizar. Aqui, evidentemente, vocês vão ter que usar os dados, né, de cada um dos exercícios que forem dados ali no enunciado de cada questão. Ok? Certo. Então é isso, né, pessoal? A gente está chegando aí na reta final, né, do semestre, hoje é dia 9. A gente vai ter aí mais algumas aulas, a gente vai fazer mais algumas aulas sobre ajuste. É uma técnica bem importante, né, de ser conhecida em várias formulações diferentes, né? A gente está vendo o primeiro caso. O ajuste linear seguramente é um dos mais usados, né? É bastante difundida essa técnica pela simplicidade, né? Porque, como eu disse para vocês,
pessoas que conhecem matemática, né, no ensino médio e no início da graduação, todo mundo sabe o que é uma reta, então é bem fácil, né, a comunicação de uma regra que use a reta como modelo. Tá? Então, e pelo baixo custo, né, envolvido na determinação, é um sistema com 2 equações, 2 incógnitas, bem fácil de ser resolvido, então, seguramente, principalmente quando tem muitos pontos. Né? Imagine fazer um ajuste com 200, 300 pontos, né? Então, imagina, bota numa planilha ali e, né, a planilha faz todas aquelas contas, então é um modelo largamente utilizado e acaba dando, né, pelo menos uma ideia, né, daquela situação, e por isso que é bom sempre, né, calcular o R2, né, o coeficiente de determinação. Né. Ele vai te dar uma ideia, né, da qualidade daquele modelo. E mesmo, né, aqui eu estou usando o 0,7 como ponto de corte, mas na vida real não, né? Na vida real, aí cada um usa, né, de acordo com a sua intuição, o contexto, né? Enfim, às vezes existem critérios econômicos, né, e outras restrições que podem fazer com que a pessoa use um modelo mesmo que o R2 seja menor que 0,7. Muito bem, então eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Dentro de alguns minutos estará disponível lá, então, a atividade de avaliação para vocês quebrarem um pouco a cabeça aí. Tá bom. Então tá, uma boa noite para vocês. Até. Até segunda-feira. Boa noite, senhor. Até.